Então, para provar que eu estive lá, aqui estamos, não fui sozinha, fui acompanhada dos nossos amigos, o Luiz Henrique e a Flávia, e também da Jane. A Jane não quis sair nessa foto, mas está aqui, ó, a Jane estava lá também, né? Foi um evento que aconteceu no Max Food Plaza para 800 pessoas. Confesso para vocês, não foi barato não, mas eu pagaria mais por estar lá. Quando eles fecharam as 800 pessoas, a equipe espiritual que coordena este movimento disse para que eles estivessem disponibilizando ao vivo todo o evento. E aí a primeira pergunta que surgiu, que eu acho que surgiria de todo mundo, mas e aquelas pessoas que pagaram? Como é que elas vão se sentir? Porque elas não sabiam até agora que o evento seria transmitido ao vivo. Então pode ser que alguém, né? Olha, eu prefiro estar na minha casa, devolvam o meu dinheiro. E aí essa equipe espiritual disse para a equipe organizadora: fiquem tranquilos. Aqueles que aceitaram o convite e que estão vindo estão em outra vibração. Para eles, esse fato não vai ter importância. E realmente, quando nós soubemos, porque eles mandaram um comunicado, que o evento seria transmitido ao vivo e pedindo para que nós divulgássemos para que tivesse o maior número de pessoas possível conectado, isso para mim foi um sentimento de muita alegria. E eu fiz a divulgação da maneira como eu consegui. Porque quanto mais pessoas conectadas a esta mensagem, mais energia nós estávamos vibrando. Hoje esse evento já tem mais de 157 mil acessos. É o evento espírita com maior visualização no YouTube. Tá? Então vejam, a perspectiva era de 44 mil, já bateu esse número, né? Então olha que legal. Mas nós vamos lá. Ela foi promovida, este encontro foi promovido pelo Círculo. Quem tiver interesse, entra lá no Google, Círculo, vocês vão perceber, data limite, enfim, tem várias maneiras de se chegar às informações. Todas as palestras estão disponibilizadas, tem 11 horas de gravação e depois tem as palestras individuais. E o que foi tratado exatamente desse dia? O dia 20 de julho de 2019, quando nós completamos a moratória dos 50 anos. Então é isso que nós vamos comentar. Eu sei que algumas pessoas já ouviram a respeito disso, eu já fiz alguns estudos aqui, mas tem pessoas que não ouviram, então para que todo mundo entenda, vamos passo a passo. Até meia-noite a gente termina. Tudo começou com este livro, Não Será em 2012, e tem um subtítulo pequenininho, Chico Xavier revela a data limite do velho mundo. Ele está dizendo, olha, vai ter um término do velho mundo. Quando termina o velho, começa o novo. Tá? E por que em 2012? Porque na época tinha toda aquela movimentação que a Terra ia acabar em 2012 por conta do calendário maia. Lembram-se disso? E o Chico afirma que não será em 2012 o término deste velho mundo, mas sim em 2019. E muitos espíritas não aceitam, dizendo que o Chico não disse. Mas nós vamos ver que o Chico disse. Ele não usou essa palavra data limite. Ele usou o termo moratória, tá? Então, data limite é o fim de um período de 50 anos pedido por Jesus. Nós vamos entender como é que isso aconteceu. Este livro aqui nasceu de uma conversa entre o Chico Xavier e o Geraldo Lemos, mais conhecido como Geraldinho, em 1986. Chico, na época,
comentou com o Geraldinho a respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E aí o Chico pede para que ele pegasse o livro A Caminho da Luz. E deste diálogo, Chico faz uma revelação para o Geraldinho. Mas por que para o Geraldinho? Porque em 1986 ele era um jovem rapaz. Geraldinho teve a oportunidade de conviver intimamente com o Chico durante muitos anos, de passar os finais de semana trabalhando junto com o Chico, e durante as madrugadas eles ficavam conversando. E essa revelação ficou guardada durante um tempo. Aí a doutora Marlene Nobre, que é outra autora desse livro, há um tempo atrás procurou Geraldinho e disse: nós não podemos ficar com essa informação sem divulgar, porque ela é muito importante, tá? Interessante, ela desencarna em 2015, parece que ela estava prevendo que ela não teria muito tempo, então ela quis compartilhar, e graças a Deus que ela compartilhou, e com certeza uma inspiração do plano espiritual, essas informações. Quando este livro chegou, ou essas informações chegaram até o Juliano Rosati, que nós vamos conhecer daqui a pouco, ele começou uma pesquisa. O Juliano, ele é espírita e ele trabalha com marketing, e ele resolveu então expandir mais ainda essas informações. Ele cria um documentário que se chama Data Limite. Ele pegou esse termo aqui. Então, na verdade, a moratória ficou menor do que a data limite, ganhou muito mais vulto o termo data limite, tá? Então tem todo um trabalho. E a partir deste momento que ele lança, cria-se uma polêmica muito grande, tá? Em 2019, um pouco antes, novamente há um livro editado, 2019, o ápice da transição planetária, pelo Geraldinho, com a participação da dona Marlene, de acordo com as informações que tinha no primeiro livro. E para terminar, este livro fantástico, Apocalipse segundo o Espiritismo, cujo autor, Marco Paulo Denucci de Espírito. Isso é nome de gente, né? De Espírito, olha que chique. Em que o Marco Paulo, de uma forma muito inspirada, ao longo de muitos anos, ele lendo as obras do Chico Xavier, ele começou a perceber algumas informações relacionadas com o Apocalipse. E aí ele foi anotando ao longo de todo esse período, até que chegou o momento em que ele desvenda aquela terminologia que nós não conseguimos compreender do Apocalipse. E cada palavra ele traz o livro, que são várias obras do Chico, de vários autores, e aí você vai percebendo como chaves, né, que vão dando significado àquelas expressões, como por exemplo, os selos, as taças, a besta e por aí afora. Então são 4 livros que quem gostar deste assunto, fica aí a sugestão. Mas vamos ao que interessa. Ninguém é obrigado a acreditar, né? Nós vemos que, desde muito tempo, os profetas, que na verdade eram médiuns, eram pessoas que tinham a faculdade de prever o futuro, eles falavam, eles anunciavam a chegada do Messias. Com o falar deles, eles convenceram algumas pessoas que estavam preparadas para aceitar aquela informação, enquanto muitos não aceitaram, né? E hoje nós sabemos que essas profecias se concretizaram, apesar de muitas pessoas não aceitarem. E aí vem Jesus. E mesmo com Jesus se materializando no nosso meio, muitas pessoas até hoje não aceitam Jesus como Filho de Deus, como Messias. Basta nós vermos os judeus.
justamente para o povo que ele se apresentou. Os judeus não aceitam Jesus como Filho de Deus, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Para que vocês fiquem livres nessa busca. E Jesus, a seu tempo, contava as suas parábolas. E em uma delas ele fala da separação do joio e do trigo. Que se nós fizermos uma leitura muito rápida, muito simples, nós vamos pensar que ele está falando de plantas, trigo e joio. Que o trigo era bom e que o joio não era bom. Ele tem uma outra parábola em que ele fala dos bodes e das cabras, da separação desses animais. Por quê? Porque ele precisava falar de uma forma que aquelas pessoas daquela época compreendessem, mas que também ficasse para o futuro, para que as pessoas que viessem depois também compreendessem o que ele estava falando, né? Então nós chegamos neste período da separação do joio e do trigo, da transição planetária, aonde este planeta está deixando de ser um planeta de provas e expiação, aonde aqueles espíritos, aquelas pessoas que viveram várias reencarnações aqui na Terra, mas que se apegaram ao mal, que já não têm mais condições de permanecerem aqui nesta transformação para um planeta de regeneração, vão ser tirados daqui. Esses espíritos é a que Jesus se referia como joio. E aquelas pessoas que aceitaram que hoje, apesar das suas dificuldades de ainda não serem espíritos perfeitos, mas já não se comprazem com o mal, vão permanecer aqui na Terra, este planeta, na regeneração, como disse Jesus, herdarão a Terra, que é na verdade o trigo. Então nós estamos falando exatamente desse período. Aí nós vamos encontrar um outro profeta, Kardec, que vem nos trazer o Consolador prometido. Ele organiza todas as informações que foram trazidas por diversos médiuns, por diversos espíritos, nos trazendo a codificação kardeciana. No seu último livro, na Gênese, ele fala da preparação de 3 séculos. Olha que interessante. O que é essa preparação de 3 séculos? 1857 é a data em que o Livro dos Espíritos foi publicado. Então é a chegada do Consolador prometido. Nós tivemos um período de 100 anos preparatórios para que essa data chegasse. Então vejam que a espiritualidade, ela trabalha com muita antecedência. Ela faz planejamento, não é como nós, né? E vai tudo embolado. Então foram um século de preparação. Aquelas pessoas que viriam para dar a sustentação. Então nós falamos muito de Kardec, mas ele não veio sozinho. Vários companheiros vieram para dar a sustentação enquanto pessoas encarnadas, enquanto a equipe espiritual estava dando a sustentação. Então todos aqueles espíritos que a gente vê que deu comunicação em todos os livros, faz parte da equipe do Consolador, tá? Quem assistiu o filme Kardec deve ter percebido que ele tinha ao seu lado uma mulher fantástica. Ela não estava ali por acaso. Se Kardec conseguiu dar conta do recado, ele deve muito à sua mulher, que em determinados momentos em que ele pensava em desistir, era ela que colocava ele de pé, né? Então, fantástico a postura dela. Para a gente ter uma ideia, nem todos aqueles espíritos que foram preparados conseguiram dar conta. Um deles foi Napoleão Bonaparte, que veio como o imperador da França justamente para abrir o caminho, e ele infelizmente se perdeu. Então não significa que isso não possa acontecer conosco, né? Depois
deste período, mais um século de 100 anos, 1957, e mais um século, 2057. Então, o que acontece? Emmanuel, através de Chico, que fala da moratória dos 50 anos, diz claramente que o mundo de regeneração, ou que a Terra será um país um planeta regenerado em 2057. Olha que legal, nós estamos às portas disso. 2057, a Terra é um planeta regenerado, será um planeta regenerado. Olha que coisa boa, gente, não é motivo de alegria? Só que para chegar até isso, nós tivemos que passar por essa moratória dos 50 anos. Então vamos lá. E aí a gente vê que legal como a espiritualidade trabalha. Em 1968, eu não era nascida ainda, tá? Saulo Gomes, que é esse mocinho aqui, esse repórter, ele entrevista Chico Xavier na TV Tupi, que também não é da minha época. TV Tupi era a maior TV do Brasil. Hoje seria a Rede Globo, tá? Então, ele entrevista, o Saulo Gomes entrevista o Chico Xavier. É um programa que dá muita audiência. E ele pede para entrevistar novamente o Chico no Pinga Fogo, que era o maior programa de audiência da televisão brasileira. Porém, o Pinga Fogo só entrevistava políticos e empresários. De vez em quando, uma pessoa relacionada com a cultura. Religioso, nunca. Então ele fica pedindo para que ele pudesse entrevistar novamente o Chico, e ele só consegue isso 3 anos depois, 1971. E aí que eu falo que a espiritualidade é muito inteligente. Por quê? Porque em 71 já tinha passado 1969, que foi a chegada do homem à Lua. E aí Chico pode contar para todos nós o que aconteceu nesse dia em que o homem pisou na Lua. Mas para a gente só entender um pouquinho, este programa tinha a duração de 50 minutos. Era um programa em que os entrevistadores estavam ligados à profissão ou à atuação do entrevistado. Então, no caso do Chico Xavier, que foi lá como religioso, ele seria entrevistado por católicos, evangélicos, ateus, cientistas, só tinha um espírita lá. Com a intenção de quê? De desmascarar Chico Xavier. Porque o Chico, nessa época, não era conhecido, e nem o espiritismo, como nós conhecemos hoje. Tá? Chico estava começando, vamos dizer assim, a ser conhecido. Então, na verdade, o intuito daquelas pessoas, não do Saulo Gomes, mas aquelas pessoas era para desmascarar Chico Xavier. As perguntas eram muito bem elaboradas, e assim, uma pergunta atrás da outra. O primeiro programa vai ao ar no dia 28 de julho de 1971, e ele dura 4 horas e meia, um programa que era para durar 50 minutos. Por quê? O diretor dos Diários Associados estava assistindo ao programa, e ele ficou tão maravilhado que ele ligava para o Saulo Gomes e falava assim: toca para frente, mais 1 hora, mais 1 hora, e dura 4 horas e meia. Todo esse programa foi gravado. E aí a própria emissora, tal foi o sucesso, porque até hoje este programa com o Chico foi o programa de maior audiência da TV.
com 75% dos aparelhos de televisão ligados neste programa, né? Eles convidam o Chico para que no mesmo ano, no dia 21 de dezembro, retorne. Sabe aquelas programações de final de ano? Então, Chico foi um dos convidados especiais. E esse programa dura 5 horas e 30 minutos. 10 horas de programa. Aonde estão registradas muitas informações que, se não tivesse este programa, nós íamos dizer assim: não, Chico não falou, porque é o que muitas pessoas falam. Não, Chico não disse. Disse. Quem tiver interesse, entra no YouTube. Tem vários programas, não tem tudo, infelizmente. Por quê? A TV Tupi faliu. E aí, muitos dos seus arquivos se perderam. Então, o Geraldinho conta, numa de suas palestras, que Saulo Gomes, depois que a televisão faliu, ele vai até um dos galpões para procurar justamente essas fitas desses programas, que eram aqueles rolos deste tamanho, né? E aí, chega naquele galpão totalmente desorganizado, imagina um lugar abandonado, milhares de fitas, e ele vai com um outro funcionário e eles começam a olhar assim: por onde começar? E caminhando por entre as estantes que tinha ali, uma fita cai bem à frente deles. E esta fita era justamente do programa Pinga Fogo. Será que essa fita caiu por acaso? Com certeza não. Aí eles começaram então a procurar as outras fitas naquele local. Foi daí que eles recuperaram alguma coisa. Porém, tem a transcrição de todo o programa, porque isso na época era feito. Então o Saulo Gomes lança um livro que se chama Pinga Fogo, que tem todas as perguntas e todas as respostas do Chico, tá? Olha que legal. Então vejam como a espiritualidade trabalha, deixando registrado aquilo que era necessário para que nós compreendêssemos hoje. Aí a história, vamos lá para a gente conhecer os personagens. Esse daqui é o nosso companheiro Geraldinho, hoje já na casa dos seus 50 e poucos anos. A doutora Marlene Nobre, né? E aqui o nosso companheiro Juliano Cosati, esse moço muito simpático, muito alto astral, que foi o que teve a brilhante ideia de fazer a data limite, tá? Então tá aí. E agora nós vamos assistir um vídeo em que o próprio Geraldinho, fala a respeito desse movimento e tem uma fala do Chico. A gente talvez não prestasse atenção, porque era uma coisa fora da época, fora da ocasião. Mas que hoje, vendo as conquistas da ciência, vendo o avanço da própria civilização, a gente olha para trás e se surpreende. Tudo isso está contido nas palavras escritas ou revelações de Chico Xavier. Que homem era esse que estava aqui ao nosso lado e que talvez nós não tivéssemos noção da sua evolução, da sua presença espiritual tão avançada para o que nós ainda não conhecíamos, né? A precisão dos acontecimentos futuros, antecipados por Chico Xavier, demonstraram de forma inegável a força de sua paranormalidade. Mas fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada, porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho,
E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí, e ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel, em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro nas cercanias da Terra. Essa reunião que Emmanuel previu em 1938, na verdade ela já aconteceu. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Se ele soubesse todas as consequências daquela frase e de tudo que resultaria naquele processo, eu creio que ele teria ficado muito mais orgulhoso da criação dessa frase que ele comeu tão brilhantemente. Para Chico, por ocasião da chegada do homem à Lua em julho de 1969, acontecera uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço moral da sociedade terrena. E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes. Havia a questão nuclear, né, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, no respeito mútuo entre as nações. E a partir de então foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos a partir de 20 de julho de 1969, portanto prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. As potências celestes teriam decidido conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. E então Chico passou a falar sobre as duas possibilidades que nós teríamos, porque esse prazo, ele chamou esse prazo da última hora, quer dizer, a última chance da humanidade progredir em paz. E nós teríamos dois caminhos a seguir: o caminho do bem, o caminho do respeito mútuo entre as nações. As nações mais poderosas e mais responsáveis da Terra se resguardassem de uma guerra nuclear. Se assim conviver até a data limite, a humanidade estaria pronta para entrar numa nova era de sua existência. E feitos magníficos seriam verificados por toda a parte. Nós entraríamos mais rapidamente num processo de regeneração planetária a partir de julho de 2019, se e somente se as nações se suportassem umas às outras sem se lançarem em uma guerra de extermínio, que teria consequências devastadoras. Agora, eu então fiz a questão do advogado do diabo, né? Que eu perguntei e se acontecer a guerra, o que vai acontecer? Aí ele me falou, olha, se a humanidade escolher a pior hipótese,
aí o homem começaria a guerra nuclear, mas quem iria por termo a guerra nuclear seria a própria Terra, exausta dos desmandos humanos, da exploração humana dos seus recursos naturais, da devastação da natureza. A própria Terra responderia com terremotos e vulcões devastadores, trazendo consequências inimagináveis, especialmente para o hemisfério norte do planeta, e que neste caso acabaria por ficar inabitável. Se é que a gente talvez não prestasse atenção, porque era uma coisa fora da época, fora da ocasião. Mas aquela parte que o Chico apresenta, que ele aparece falando, é do Pinga-Fogo. Vocês viram que a televisão era preto e branco, né? Vocês entenderam que ele falou? Se nós não entrássemos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, vocês ouviram isso? Ai, que bom. Então, tá bom, tá aí, tá a prova, né? Então vamos continuar aqui. Que legal. Gente, isso daqui é uma fala do Chico, que nessa época que houve essa reunião nas cercanias da Terra, que Jesus Cristo, ouvindo os apelos de outros seres angelicais do nosso sistema solar, são os seres que governam os outros planetas do sistema solar, convocaram uma reunião destinada a deliberar sobre o futuro do nosso planeta. Por quê? Porque nós conquistamos a tecnologia para sair do solo terreno. Mas, nesta época, a intenção das grandes nações não era da paz, mas sim da guerra. Então, eles estavam preocupados, esses cristos planetários, eles estavam preocupados, porque se houvesse uma terceira guerra nuclear, nós teríamos a destruição do nosso planeta e haveria também a repercussão para os planetas vizinhos. Então eles já estavam, nesta época, a intenção era de começar o processo de transição da Terra, porém pelo lado do maior sofrimento. Percebam? Aí Jesus pede, porque Ele é o nosso Cristo, ao final do Celeste Conclave, a bondade de Jesus decidiu conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 69 e findar-se em julho de 2019. Qual foi a única condição? Que nós não entrássemos numa guerra de extermínio, numa guerra nuclear. Porque se nós entrássemos, naquela época, 2/3 da população mundial seria destruída em uma semana. 2/3 hoje daria mais ou menos 7 bilhões de pessoas. Desencarnariam em uma semana. Imagina o caos no plano espiritual para receber 5 bilhões de pessoas. Percebem? Então, esta foi a única condição. Os cristos dos outros planetas do sistema solar não queriam dar esse prazo. E eles diziam, olha que interessante essa informação, que o Instituto Universal da Justiça Divina, há um departamento que governa o nosso sistema solar, o Instituto Universal da Justiça Divina, fizesse a cobrança dos milênios de guerras e crimes cometidos por nós. Vocês sabiam disso? Nem eu. Olha que legal. E vejam que não é a decisão de um ser, mas sim de um grupo. E aí então, Jesus, volta aqui, que intercede, e aí esse prazo se findou. Nós tivemos a Terceira Guerra Mundial? Graças a Deus que não. Significa que nós vamos entrar no período de regeneração mais brando. Aquilo que o Chico disse,
nós teremos conquistas inimagináveis se nós não entrássemos na guerra nuclear. Se nós entrássemos, este período seria adiado para 900 anos. Nós só entraríamos no 3º milênio. Vejam só. Então, gente, nós estamos num período maravilhoso. Não sou eu que estou dizendo, está a comprovação aí. Então nós não podemos mais ficar naquela, ai meu Deus, nada dá certo. Nós temos que mudar essa vibração. E aí, olha a boa notícia. Nós entramos na segunda etapa, que é de 2019 a 2057, 38 anos, em que acabará o período bélico na Terra. A guerra, qualquer guerra que a gente vê aí, qualquer conflito, vai deixar de existir em 38 anos. Nós entraremos no mundo de regeneração. E aí vocês vão dizer assim, mas como? Porque nós vamos ter a oportunidade, não agora, mas daqui a pouquinho, já está aumentando, de nós conhecermos mais diretamente os nossos amigos de outros planetas. E isso vai nos dar uma consciência diferente, principalmente para aqueles que estão no governo das grandes nações. Eles vão perceber que eles não são os únicos habitantes do nosso planeta. Então isso vai mudar um paradigma muito grande. E aí a paz vai acontecer entre nós. Quem disse isso? Emmanuel, através de Chico. Isso daqui também foi dito no Pinga Fogo, mas essa fita não foi recuperada. Que pena. Mas vamos lá. E aí vocês vão falar assim, seres de outros planetas? Está doida? Ó, para quem duvidar, entra lá na internet, na Revista Espírita de agosto de 1858. Kardec entrevista um espírito que habita uma das luas de Júpiter. Ele se chama Palissé, através do médium Vitor Sardou. Então Kardec, em 1858, já entrevistou um irmão nosso de Júpiter. E não é uma coisinha assim não, é uma entrevista grande e significativa. Então, isso existe, nós precisamos encarar isso como uma realidade, porque essa nossa doutrina espírita é libertadora. Ela não deixa mistério nenhum, basta que a gente busque. E aí, Chico diz que nós entramos na última hora, 10ª hora da noite, ou seja, nós estamos aqui 23 horas, a última hora do dia. E que nesse período de 38 anos que falta, nós vamos dar um salto quântico. Se nós imaginamos que as coisas já estão aceleradas, nos preparemos, porque vai acelerar mais ainda. Olha que coisa maravilhosa. E Chico diz, e nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Ele não fala que vai ser a religião, ele não fala que é o espiritismo, ele fala da ciência, porque a ciência é neutra. É a ciência que vai trazer essas informações, como já está trazendo. Vocês vão ver. Gente, o Chico nada mais é do que um profeta dos nossos dias. Talvez daqui 38 anos a gente consiga compreender quem foi esse homem. Porque ele não é só um médium espírita. Ele é muito mais do que isso. E olha lá, ó, ninguém pode prever os avanços que se darão a partir de julho de 2019. Olha que chique. Chico disse no Pinga Fogo a respeito da nova era, né? Que são essas crianças que estão chegando aí a partir do ano 2000. As crianças índigo, as crianças cristais. Ele já fala claramente no Pinga Fogo a respeito dela.
Então, ele já disse lá atrás que esses seres chegariam para fazer essa revolução. E quem tem uma criança dessa em casa sabe que elas não são como nós. Elas são muito especiais, não só espertas, mas elas já estão vindo com um sentimento diferente do nosso, de conscientização, né? Tá aí. Vejam só, ele fala da parte da tecnologia. Em 1930, quando o André Luiz psicografa, quando ele manda as informações do nosso lar, ele usa um computador que hoje seria o nosso notebook. O primeiro computador que chega no Brasil, no mundo, chega em 1946. E olha o tamanho dele, e não processava praticamente nada, né? Imagino que já não tem lá hoje. E essas crianças que estão chegando já conhecem essa tecnologia. Por isso que já está com o dedinho lá no celular. Olha que legal a evolução da TV. Quer dizer, 1920, também não é da minha época não, tá? Mas em casa teve uma Telefunken. Quem é da época da Telefunken? Ah, tem mais gente. Quem é da Telefunken? Que era um móvel, né? Um visor desse tamanho que a gente tinha que levantar para ir lá. Toque, 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 toque. Não pegava, a gente pegava bombril para pôr na anteninha, né? Olha, meu Deus do céu, mas tudo bem. Vejam a evolução da televisão. Nós já estamos numa televisão de LED. Essa semana aí, eu fui comprar uma geladeira. Eu estava lá esperando, sentei na frente de uma televisão. E a televisão está lá ligada, 55 polegadas, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí o vendedor comentou assim: tem uma que está na promoção por conta do Dia dos Pais, mas ela é um pouquinho menor, 50 polegadas, mas ela tem uma novidade, é um controle mágico. Controle mágico? Televisão lá, pegou o controle. A senhora fala aqui, Netflix, muda. Google, muda. Canal 18, muda. Aí eu falei, nossa, adivinha o que aconteceu? Gente, olha só, que legal. Mas por que eu estou falando da televisão? Você não marcou a geladeira, não, né? Mas vamos lá, por que eu estou falando da televisão? Olha a televisão que era. Nós já estamos nessa fase. Olha o que o Chico falou. Que por volta de 2050, os aparelhos de TV, sem querer, iam possibilitar a comunicação com o mundo espiritual. Elas vão ficar tão avançadas e tão sensíveis que ele diz assim, sem querer, vão captar informações, vão aparecer imagens do plano espiritual. Gente, o que significa isso? Que não vai ter como dizer que não existe a vida no plano espiritual, que não existe espírito. E aí o Geraldinho brinca dizendo assim, que duas coisas vão acabar. Os médiuns, porque você vai poder conversar diretamente, né? Não precisa dos médiuns. E que, por exemplo, todos os crimes vão ser desvendados. Porque morreu, você vai na entrevista do morto e vai contar o que aconteceu. Né? Piadinhas à parte, só para descontrair, vejam que maravilha, gente. Nós estamos nesse período. Então, se isso acontecesse hoje, ele diz que a maioria das pessoas não estaria preparada. Mas essas crianças que estão chegando, em 2050 já estarão como adultos. E para eles vai ser uma coisa normal. Vejam, tudo há seu tempo para não atropelar. Não é fantástico? Ah, esse Chico eu vou contar. O aeróbus, né? Aquele meio de transporte que voa lá no nosso lar. Protótipos de carros voadores no século XXI. Isso já é uma realidade. Não estão à venda, estão sendo experimentados. Mas isso é uma realidade que daqui para frente vai fazer
vai aumentar. Olha que coisa legal. Chico já falou isso, ó, a ciência, né? Isso daqui é uma foto de uma base na Lua, né? É um desenho, tá? Isso daqui ainda não existe. Olha o que o Chico falou, que o homem poderia construir bases na Lua. Na revista Veja de 4 de janeiro de 2015, tem uma reportagem que diz que uma empresa russa anunciou que está pronta para construir uma base na Lua. Assim que a Agência Espacial do país der permissão, a companhia Lin Industrial afirmou ser capaz de montar em 10 anos uma base ao custo de 9 bilhões 300 milhões de dólares. Chico já disse isso, e mais, ele ainda disse, no solo lunar, provavelmente, né, ele é humilde, vão encontrar alumínio, azoto e água. Água no solo lunar. Revista Geográfica, do dia 24/7 de 2017. Estudo diz que há muita água na Lua, comprovando o que o Chico disse. Vamos lá. Chico, numa outra entrevista, ele fala a respeito dos órgãos artificiais, que o homem conseguiria construir órgãos para salvar vidas, e nós já estamos encontrando alguns órgãos que já estão sendo feitos em laboratório, ainda não estão sendo usados, né? Mas a pesquisa está sendo avançada, do fígado e do coração. O coração eu vi que tem um menininho, já tem algum tempo, que foi, só que é um coração externo, né? E ele faz todo o bombeamento, permitindo que o menino sobreviva por um tempo, até que aconteça o transplante de um órgão. Mas futuramente a ciência vai conseguir resolver esse problema, uma coisa boa. E aí Chico nos diz, nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos um único mundo criado por Deus. Quer dizer, que há vidas em outros planetas, né? E aí a Jane confirma, fazemos parte de uma família universal. Olha que coisa chique. Nós vamos ter contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então, quando isso acontecer, ele fala não só do sistema solar, não só da nossa galáxia, né? Que nós vamos ter a oportunidade, que nós vamos fazer contatos com seres além do nosso sistema solar, comunidades de seres de outros planetas, de outros sistemas da nossa galáxia. Então, quando isso daqui acontecer, não vai ter mais motivo para guerra. E aí, Paul Heller, que é um ex-ministro do Canadá, que foi entrevistado pelo Juliano Rosati, ele fala que temos de nos comprometer a viver em paz com os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos aqui da Terra, tanto quanto nossos vizinhos celestiais. Ele fala isso baseado nas informações que ele teve enquanto ex-ministro do Canadá. E ele não falou só para o Juliano, ele falou isso no Congresso norte-americano, para muitas pessoas que estavam ali da área da ciência, ouvindo, quer dizer, ele passando aquelas informações que o governo, por enquanto, ainda mantém no sigilo. E ele diz que UFOs, ou discos voadores, são tão reais quanto os aviões que voam sobre nossas cabeças. Isso ele disse em 2013. Olha que legal. E aí Chico diz, precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir estes benefícios no futuro, talvez mais próximo, que é o que nós já estamos oferindo, porque ele falou em 71, e isso daqui se concretizou, do que remoto, se nos fizermos por merecer. Então vejam, a paz, esta é a palavra de ordem, paz. Só que nós não podemos imaginar que os espíritos vão fazer, ou seres de outros planetas. Não, eles vão fazer a parte que lhe cabe. Mas o problema é nosso,
Nós precisamos fazer a nossa parte. Então, gente, se nós quisermos permanecer no planeta de regeneração, a gente vai precisar mudar algumas coisas. Como, por exemplo, falar mal dos outros, fazer fofoca, desejar o mal, ficar vibrando negativamente. Isso não faz parte de um mundo regenerado. Nós precisamos mudar a nossa forma de ser. E aí, rapidinho, este vídeo é só do Chico. Prestem atenção, porque ele vai falar tudo aquilo que eu falei até agora. Só um minutinho. Este daqui é o Saulo Gomes. Ele vai fazer uma pergunta para ele e o Chico vai dizer assim, que ele vai responder essa pergunta do Saulo, que na verdade o Saulo está falando de um repórter, que essa pergunta está subordinada à pergunta anterior e vai aparecer uma mulher, que foi a repórter. Essa mulher pergunta da nova era, tá? É lógico que o tempo não dá. Gente, mas por favor, chegue em casa, dá uma olhadinha no YouTube, a riqueza que tem dessas reportagens. É tudo vídeos assim, ó, de 4 ou 5 minutos que eles foram dividindo. Volta lá. Chico, meu companheiro, na Globo, eu tornei essa pergunta. Nossa comunidade assiste neste momento a uma mudança dramática da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa própria civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel que está presente que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade. E aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio Sol lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato
com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de um caminho universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem iniciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos aferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico. Falou ou não falou? Ah, deu só? Esse Chico é danado, né? Que coisa boa. Gente, então, inaugurava-se assim, isso é uma reunião que teve no plano espiritual, tá? Inaugurava-se assim o ciclo de fixação da regeneração da Terra, para que, daqui a alguns anos, venhamos a transformar esse bendito recanto de nossos aprendizados em um mundo regenerado, rumo à sua expressão de orbe feliz. E Chico nos diz: paz a todos os corações. Então, a espiritualidade, lógico que eles se antecipam, porque eles é que vão organizando, e essas organizações, esses encontros, eles vão se concretizando aqui. Toda vez que nós temos uma reunião aqui, essa reunião primeiro acontece no plano espiritual. Então, quando o Chico faz esse relato, significa que lá eles já estavam sabendo que nós conseguiríamos chegar a 2019 sem entrarmos nessa guerra. Então agora é conosco. E aí, para encerrar nesse encontro, que o Juliano e a sua equipe foram, no meu modo de ver, extremamente inspirados, porque o que ele queria, que naquele dia fosse criado um marco, sabe, alguma coisa como que concreta no dia 20 de julho, para materializar essa data aqui entre nós. E aquelas 800 pessoas que estavam ali, mais os organizadores, a intenção era que se criasse uma vibração para que a espiritualidade que ali estava e os amigos de outros planetas que estavam presentes, ninguém viu nada, quer dizer, ninguém não, acredito que muito poucos viram, estou dizendo que eu vi, mas dava para você sentir, porque era uma vibração muito diferente. Então eles queriam que criasse essa atmosfera, essa vibração, para que propiciasse o que tinha que ser feito. E aí, numa outra palestra no dia seguinte, o Geraldinho diz que na noite do dia 20 de julho de 2019, vários espíritos foram levados do nosso planeta para iniciar a sua caminhada em outro orbe. Então, essa fase, né, de tirar aqueles espíritos que já foram dadas todas as oportunidades e já não tem mais condição, foram levados, tá? Então, deu para entender exatamente o porquê daquela energia ali. E aí, ao final da noite, já era quase 8h30 da noite, foi feito o encerramento e o Juliano começou com uma vibração, eu nunca tinha participado disso. Como se fosse um mantra, sabe aquela história assim, vocês já fizeram isso? Não. Aí de repente ele começa, os homens num determinado tom, as mulheres no outro, e esse homem que vai, durante um determinado tempo, que você começa a fazer, você começa a sentir você vibrando. E aquilo parece que foi tomando uma intensidade, uma proporção,
e dava a impressão que aquele lugar vibrava. Aí ele pede, porque a emoção tomou conta, a maioria das pessoas já estava chorando. Chorando por quê? Não sei, a gente chorava. Era um sentimento de plenitude tão grande, de bem-estar, que você chorava, não tinha como controlar. Você olhava do lado chorando, você olhava chorando, e todo mundo chorando. E aí então ele se emociona muito, porque eu imagino todos os contratempos que ele não enfrentou, todas as dificuldades, né, Liz, para organizar um evento. E aí ele pede para que a Margarete Áquila, que já esteve conosco, cantasse uma música. Então ela sobe com todos os palestrantes e está cantando Aleluia. E no meio, nos 2 minutos finais, a Mônica de Medeiros, que também é uma palestrante e que ela trabalha com a Sheiliana, que eu já tive a oportunidade de fazer o estudo aqui, mas para quem não sabe, a Sheiliana é uma extraterrestre, ela não é da Terra, mas ela está encarnada, tá? Não é espírito, não. Ela se transporta, né? Ela esteve ali e ela dá uma mensagem muito curta através da Mônica. Então, toda vez que ela se apresenta, a forma dela se cumprimentar é saudações. Então, prestem atenção no que ela fala, porque é muito legal. É 1 minutinho. Pela fase mais difícil do nosso planeta. Então é isso, gente. A minha alegria, a minha gratidão imensa pela oportunidade de ter participado este momento e de poder compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês saiam daqui bem esperançosos, bem confiantes, felizes, que nós já estamos numa fase muito boa do nosso planeta e que a nossa mente precisa se modificar e vibrar nessa faixa. Que Jesus nos abençoe e que a paz reine no coração de cada um. Que assim seja.